Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás, toda segunda-feira, 21 horas, e você pode nos acompanhar também nas redes sociais, lá no canal do programa Papo Dinâmico e também da PUC TV Goiás no YouTube e no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Twitter, no Instagram. Hoje, como já anunciamos, vamos falar de saúde bucal. Recebemos aqui no nosso estúdio o Dr. Daniel Novaes, que ele é dentista, odontólogo, né, e especialista em bucomaxilofacial. Boa noite, doutor Daniel, seja bem-vindo. Boa noite, aqui. Tudo bem? Tinha que ser especialista, uma palavra tão grande. Nome é difícil, né, mas é uma especialidade muito nobre. Boa noite, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. E também nós estamos recebendo a doutora Laís Nancy, que é também odontóloga, especialista em periodontia. Ortodontia. Não é periodontia? Não é a mesma coisa? Não. Você vê que é bem complicado, os nomes são muito difíceis. São complexos, né? Obrigado, doutora, seja bem-vinda aqui Obrigada no Papo Dinâmico. pelo convite, Vai ser muito bom a gente ter esse papo descontraído sobre a saúde bucal, que é muito importante. A senhora é especialista em ortodontia. Ortodontia, exatamente. E qual a diferença de ortodontia para periodontia? A ortodontia, ela cuida ali da má oclusão dentária, dentes tortos, a oclusão não está perfeita. Má oclusão, o que é? O dente não está bem posicionado? Quando você morde, às vezes tem uma mordida... Criança, morde na gengiva, morde na língua. Criança que chupou chupeta há muito tempo, às vezes quando cresce fica aquele adulto com mordida aberta. Então a gente trabalha isso, em deixar a mordida o mais perfeita possível, sabe? Com o aparelho A senhora que trabalha com aqueles aparelhozinhos de empurrar o dente para lá Exatamente, e pra cá? exatamente. Ali, nossa, vai encaixando como se fosse um quebra-cabeça, vai encaixando cada dentinho no seu devido lugar para ficar uma oclusão legal. E tudo isso, a oclusão ela influencia tanto na fala, na mastigação, na respiração. Isso é ortodontia. Ortodontia. E Já a periodontia? A periodontia, ela trata o tecido de sustentação do dente, que envolve gengiva, os ligamentos periodontais, né, e o osso. É isso que vai envolver a periodontia. Isso tem a ver com cirurgia também? Ela envolve a cirurgia, sim, às vezes. Mas porque o doutor Daniel Novaes, ele é especialista em cirurgias, né? Eu vi aqui cirurgia ortognática. O que é isso, doutor? Cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática tem tudo a ver com ortodontia, né? Existem alguns problemas da face que a ortodontia ela não consegue resolver sozinha, né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm o queixo grande ou o queixo pequeno, ou o queixo desviado para um lado, para o outro, né? Então é alguma deformidade que normalmente o paciente vê principalmente pelo mau encaixe dos dentes, mas que na verdade não é um problema de encaixe dos dentes, né? É um problema de mau posicionamento dos ossos da face. E o que a cirurgia ortognática faz é justamente isso, corrigir o posicionamento dos ossos da face, aliado ao ortodontista, né? Normalmente o ortodontista faz o primeiro diagnóstico, justamente. Exatamente. Quando eu não consigo resolver, mando para o Daniel resolver. No caso seu aí, você é capaz de arrancar o maxilar do cara e chegar ele para lá, chegar para cá, abaixar, subir, é isso, né? Justamente. A gente reposiciona, né? Tem pela técnica cirúrgica, tem todos uns aparatos aí que a gente consegue reposicionar, né, os maxilares, vamos dizer assim. É correto dizer, doutor Daniel, que a saúde começa pela boca? A saúde, ela começa pela boca, né? Uma fala que é antiga, tradicional, e que realmente é verdade, né? Grandes problemas, né, muitos problemas de saúde dos indivíduos, eles aparecem ali primeiro na boca, né? E aparecem também em decorrência de problemas oclusais, de encaixe de dentes, problemas de má higienização e diversos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um problema dentário, uma infecção, uma cárie, essa cárie pode evoluir para um abscesso e evoluir para uma infecção cardíaca, né? Pode citar também, que é muito importante, duas condições que são
a gravidez, né, e a diabetes, que tem relação com a doença periodontal, a gravidez e a diabetes. Por quê? Um diabético, se ele não tem a sua diabetes controlada, isso pode gerar ali as bactérias, ele não consegue adequar o meio bucal com a higiene perfeita, e aí prejudica os níveis glicêmicos e também a gengiva dele, vai ficar sempre inflamada. Vamos ver aqui, a produção preparou uma cartela com os problemas bucais. Vamos ver os problemas bucais aí, a cartela vai sendo exibida e eu gostaria que vocês fossem comentando. Por exemplo, um dos problemas é a cárie. O que é a cárie? A cárie é uma doença. Sim, uma doença. A cárie é doença causada por quê? Pelo acúmulo É aquela ali manchinha de preta placa. que tem no dente? Ela não começa com uma mancha preta. Não? Ela começa com uma mancha branca. Ah, é? Exatamente. E aí quando ela já Mas ela vai destruindo o dente. Destrói o dente, justamente. Quando o paciente chega pra gente, normalmente essa cárie ela já está bem evoluída, porque já tem essa manchinha preta e já formou cavidade. Então ela já está bem evoluída. A mancha branca é a fase inicial da cárie. É aquele tratamento que faz da obturação, o pessoal fala. Vamos fazer a obturação do dente. Exatamente. Usa aquele motorzinho para furar o dente do cara. A gente remove todo aquele tecido cariado e restaura o dente. É o terror dos pacientes. A cárie, ela é uma doença bacteriana. Né? Então ela é causada por uma colonização, a bactéria ela despeja ali sobre o dente, vamos dizer assim, uma substância que corrói a estrutura dental. Então ela age por desmineralização. O dente é um mineral, vai desmineralizando até formar uma cavidade, né? Até destruir a estrutura dentária. Tá, e a gengivite? O que é a gengivite? Vamos ver lá, a cartelinha aqui, está aqui na tela aqui, gengivite. Eu não sei se o nosso telespectador está conseguindo ver, que está bem pequenininho aqui, mas gengivite, o que é a gengivite? A gengivite é a inflamação na gengiva. Por que ocorre essa inflamação na gengiva? É a má higienização. Deixa ali o acúmulo de restos de comida que forma aquele biofilme bacteriano. Que é o chamado tártaro, que o pessoal fala? E o biofilme bacteriano, que ele primeiro ele tem uma consistência mais molinha. E aí vai deixando aquele biofilme ali, aí ele vai ficando endurecido, né, que forma o tártaro. A gengivite nada mais é que a fase inicial da doença periodontal. Tá. A gengivite, ela realmente é um processo inflamatório que está ali circunscrito à gengiva, né? Ela fica... e ela tem alguns sinais. Sangramento, principalmente quando vai escovar e passar o fio dental. Às vezes o paciente ele vai passar o fio dental e sangra, né? E aí ele para de passar o fio dental. E aí é pior, porque isso... Ciclo, né? E aí vira um ciclo vicioso, Perfeito. né? E a periodontite? O que é a periodontite? Periodontite já é o estágio mais avançado da doença periodontal. É quando as bactérias elas já estão ali no osso, né? Começa a acontecer a Justamente. E o tártaro? O tártaro, o que é o tártaro? É a periodontite? Não, o tártaro, ele é um mineral depositado no dente. Né? Tá. Não é o tártaro que tem que tirar lá, que o dentista enfia lá justamente, o tártaro. O buticão dele vai arrancando, não? Tem as curetinhas que o cirurgião dentista ele vai fazendo a remoção. Não, é horrível. É muito melhor escovar os dentes. E o tártaro, ele é um fator que predispõe, que leva à periodontite. Por quê? O tártaro, ele serve como um local para proliferação das bactérias, né? Facilita o crescimento de bactérias que levam à periodontite. Perfeito. Agora tem também na nossa cartela aí a herpes. A herpes aparece de lá. A herpes é aquela inflamaçãozinha que normalmente dá nos lábios. Não sei se dá em outras partes da boca também. Justamente, a herpes é uma doença viral. Né? Existem vários tipos de herpes, mas tem herpes com manifestações bucais. Né? Normalmente, é raro você ter um indivíduo que não tem o vírus da herpes. Né? A herpes, o vírus da herpes, quase toda a população tem. É o tipo do vírus oportunista. É um vírus oportunista, justamente. Estressadas, com baixa imunidade, ela Esse vírus, ele vai se proliferar e produzir a doença. Pois é, mas qual a relação dele com a odontologia? A relação é porque ele interfere no trabalho de vocês ou vocês também têm procedimento de cura? A gente consegue detectar, né? Porque às vezes o paciente está ali com aquela feridinha e nem sabe que é uma herpes. Então ele chega às vezes para fazer um tratamento rotineiro e a gente detecta aquela herpes e já prescreve para poder... Tá. Ok, vocês fazem também esse trabalho de prescrição, né? E porque por ser vírus não tem jeito de
de eliminar, né? O vírus, a gente trata o que? Os sintomas. A gente, na fase inicial, a gente consegue impedir que essa doença progrida, né? Mais uma vez que ela já iniciou uma determinada fase da evolução da lesão, a gente não consegue intervir. Apenas tratar os sintomas, mas a gente não consegue eliminá-lo, né, do organismo. Veja bem, nós estamos falando das doenças, né? Falamos de cárie, gengivite, periodontite, herpes e também tem a afta. A afta o que é? É uma feridinha, né, que dá na língua ou não é isso? Justamente, a afta, ela é uma ferida. A gente tem dentro da boca várias camadas, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, e a afta nada mais é do que a perca de uma camada mais superficial da mucosa, né, de dentro da boca. E aí, o tecido conjuntivo, que é um tecido mais profundo, ele acaba ficando exposto, as terminações nervosas expostas, e aí dá aquela ferida dolorida, né, que dói e então, se a pessoa está com esse problema e procura vocês tratam também? Ou isso na verdade, é um tratamento complementar, não é? Justamente, a afta ela é uma condição que ela é autolimitante, ou seja, ela regride sozinha. Né? O tecido ele tem a capacidade de regeneração e ele tem a capacidade de voltar ao normal sozinho. Então, o tratamento ele é o quê? Sintomático, né? Existem alguns medicamentos, algumas substâncias que a gente pode usar para aliviar esses sintomas que o paciente tem enquanto tem a lesão. Lembrando que a afta ela tem que desaparecer em até 14 dias. Aí a afta, ela pode ser traumática e ter outras doenças podem ter manifestações parecidas com a afta. Uma delas que é câncer de boca. Justamente, por exemplo, o câncer. Então, se até 14 dias não eliminou, não acabou a afta... Procure o profissional. Pode ser uma coisa mais grave. Mais grave, exatamente. É importante, qualquer lesão que você tenha na boca, procurar um atendimento com o cirurgião dentista para que ele faça, né, o diagnóstico correto. E para terminar a nossa cartologia, a litose, que é também um dos problemas bucais. Sim, sim. E que vocês procuram tratar de que modo? Porque... Às vezes pode ser uma deficiência ali na higienização, principalmente tem pessoas que não conseguem escovar a língua e é onde mais causa a litose, né? Deixar aquele sebo em cima da língua não dá. Mas tem a litose também estomacal, né? Que não é o caso, não é atribuição já não de vocês já não é disso. conosco, E outras condições, por exemplo, as doenças periodontais, o paciente ele tem o hálito ruim, né? A litose, o mau hálito, em decorrência da periodontite. Né? E sem falar, por exemplo, do diabetes. O paciente com diabetes, ele pode desenvolver a litose. Então, às vezes, o paciente nem sabe que tem diabetes, mas o cirurgião dentista faz aquele diagnóstico através do hálito, né, que tem um hálito característico. Perfeito. Confundido com o mau hálito. Perfeito. Mas, de qualquer modo, a litose é tratada por vocês quando ela é resultante de um processo de má higienização, em tese. Basicamente, sim. Porque os outros problemas vocês encaminhariam para os especialistas. Para os demais especialistas, justamente. Tomar água ajuda muito assim a evitar problema de doenças bucais? Sim, a água é essencial, né? Tomar água o dia todo, como é que é? Como é que é? Não somente a água, tem alimentos que a gente chama de alimentos detergentes também, é muito legal isso. Maçã, pera, melancia, acelga, são alimentos que ajudam ali na remoção mecânica do biofilme. Então, essas pessoas que têm o dia a dia corrido, almoçam na rua, não tem como assim fazer uma higienização bacana que consegue fazer em casa, come um desses alimentos, uma maçã, uma pera, para conseguir fazer essa remoção mecânica do biofilme bacteriano. Mas tem que fazer a remoção. Não, tem que fazer, exato. Fica lá um pedacinho entre tem os muitos dentes que falam de assim, maçã, doutora, mas meu dia é corrido, eu não tenho tempo não, entendeu? Aí a gente indica esses... A escovação, qual é a regularidade de escovação que a pessoa tem que ter por dia? Olha, eu sempre recomendo que 3 vezes por dia é o suficiente, né? Depois das principais refeições. Café da manhã, almoço e jantar.
Mas se o paciente ele fizer 2 higienizações, 2 escovações por dia bem feitas é o suficiente. Não tem necessidade de ficar escovando aí toda vez que chupa uma balinha, por exemplo. Pois é, mas aí ele tem escovar. Qual o tempo necessário para escovar? Quantas vezes ele tem que passar a escova no dente? Ou depende, cada pessoa é uma pessoa? Você fala da técnica de escovação? Da técnica de escovação. Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte: a escova, você conta 10 vezes em cada dente, faz bolinhas 10 vezes e aí vai ficar, tem gente que fala ficar assim, legal. Eu vou ali escovar os Mas dentes. Não assim, aí 1 você minuto, pensa que tá indo, já ou tá você voltando. fica 15 minutos escovando. Não é assim, não. A técnica sendo bem feita, usando uma escova adequada. Mas escovar 10 vezes em cada dente vai dar uns 15 minutos. Não dá, sabe por quê? A escova, o tamanho dela, ela pega grupo de 2 dentinhos. Então você faz contagem 1, 2, 3. É rápido. Entendi. É bem rápido. Tá bom. Então a escovação 3 vezes ao dia, 10 vezes em cada dente seria o suficiente. E nunca ir dormir sem escovar os dentes. Jamais. A última escovação, que é anterior ao sono, a noturna, é a mais importante. E quando ele acorda, ele tem que escovar os dentes antes do café ou depois do café? Porque ele já escovou no dia anterior. Então, aí vai é meio característico isso. Tem que escovar depois que comer, né? Depois que for fazer o café da manhã. Porque vai escovar antes, tomar o café, e toma o café e tem que escovar de novo. Aí já não é mais 3 vezes. Muito boa essa pergunta. Mas o que acontece? E se ele tem refluxo durante a noite? Porque tem gente que tem refluxo. Tem refluxo. Aí precisaria escovar. Mas o que acontece é o seguinte, se você escova depois de tomar o café, você tem que esperar um tempo. Por quê? O café, normalmente você está ali, toma o café, que é ácido, toma um suco de laranja, que é ácido, você toma algum alimento ácido. Então é importante você esperar em torno ali de 15 minutos após o café para escovar o dente, porque senão você intensifica um processo de desmineralização do dente, né? E o mesmo acontece com o paciente que tem refluxo, né? O paciente com refluxo, ele tem uma acidez maior na boca e isso leva a um processo de desmineralização do dente. Então, o interessante seria o paciente com refluxo fazer um bochecho com flúor antes de escovar os dentes, né, para fazer aí um processo de remineralização. Faz um bochecho, toma o seu café e depois escova os dentes. Então, para ter uma saúde, assim, uma dentição saudável é bem trabalhoso, então, porque imagina a pessoa ter que fazer... Como é que é? Um bochecho com flúor? Com flúor. Esperar 20 minutos depois do café, 15 minutos depois do café, escovar os dentes. Depois do café. É puxado, né? Bem puxado. É puxado, exige dedicação. Agora, é mais barato, é mais fácil fazer o trabalho de prevenção do que depois... Com certeza. Consertar, né? Tentar consertar. Exatamente. A prevenção sempre é o melhor caminho, né? Tanto financeiramente quanto para os prejuízos estéticos e funcionais que o paciente eventualmente pode ter por causa de um problema. A má higienização ou não tratamento adequado, a prevenção adequada levaria o quê? A perda precoce dos dentes. Exatamente. No primeiro momento, o esmalte do dente. Começa tudo ali no esmalte. Como é que chega no canal do dente? Então, porque são camadas, como foi mostrado aqui no desenho. Sim. Nós temos esmalte, depois a segunda camada dentina, a terceira é a câmara pulpar, é onde fica ali toda a inervação do dente. Que é o canal. Que é o canal, exatamente. Então começa lá no esmalte. Só que aí ninguém entrou viu, na dentina, não já tá começa doendo. A doer o dente. Exatamente. Esmalte não dói. Então o paciente está ali tranquilo, achando que não está acontecendo nada. Quando chega na dentina, começa a incomodar. Quando chega na polpa do dente mesmo, que é onde dá o canal, aí já é uma dor bem ruinzinha mesmo. Parece que está pulsando. A solução é fazer o canal? Tem que fazer o canal. Essas cirurgias são cirurgias estéticas, pode-se dizer assim, para melhorar a estética do indivíduo? A cirurgia bucomaxilofacial é o nome da especialidade da odontologia que trata as deformidades estéticas, as deformidades funcionais, os traumatismos sofre um acidente... Tem que tratar lá com você, lá para consertar, não ficar com deformações no rosto? Sim. Se você tem um acidente e fratura a mandíbula ou o nariz, por exemplo, quem faz a correção é o cirurgião bucomaxilofacial. Ele que trata essas fraturas faciais. Ok. Tem gente que acha que é bonito ter o rostinho quadrado e não redondo. Eu acho que é o contrário. O rosto redondo é mais... Aliás...
aliança, né? Aliança é uma coisa redonda, bonita, né? Não, mas tem gente que acha que tem que ser quadradinho. Isso também faz lá com você? Se você quiser pôr o rosto mais quadrado? Sim. Aí agora nós temos uma nova especialidade, né, que é a harmonização facial dentro da odontologia, que também faz esse tipo de modificação. E a cirurgia bucomaxilofacial também faz isso. Temos alguns recursos aí para mudar o formato do rosto das pessoas. Pois é, mas você tem paciente que já chegou lá e falou, meu rosto é redondo, eu quero que fique mais quadrado, assim que é mais bonito. Tem, é muito comum. Muito e é comum verdade, acontecer. então, que o rosto mais quadrado é mais procurado? Hoje são modismos, né, na verdade. Modismo. Hoje a moda é ter o rosto quadrado, ter o ângulo da mandíbula marcado, o contorno mandibular marcado, a ponta do queixo marcada. Antigamente já não era assim, mas é moda. Hoje a moda é ter o rosto mais marcado. De qualquer modo, o dentista trabalha diretamente com a estética, porque um sorriso tem a ver com estética, né? Um sorriso lindo, inclusive, é cativante. Para ter um sorriso lindo, tem que ter uma dentição boa, né? Sim, sim. Trabalhamos não somente com a saúde, mas com a estética. E é o que as pessoas mais buscam hoje. As pessoas estão muito vaidosas e não estão conformadas com os dentes. Eu quero maior, eu quero mais branco. Eu quero mudar. Sempre quer mudar algo ali no sorriso. E aí agora, a gente interfere. Eu já tentei fazer clareamento no meu dente. Eu achei que aquilo é coisa do demônio. Meu Deus! Fazer branqueamento dos dentes. É doído demais aquele trem, dói na alma. Não, depende. Depende? Depende, assim. Você utilizou produtos adequados para clareamento, por exemplo. Quem faz clareamento eu fiz com a dentista especialista. Usar uma pasta. Certo. Doutora Letícia. Espero que ela esteja nos assistindo. Um grande abraço para a senhora, doutora Letícia. Ela que fez o tratamento. Eu parei, interrompi porque eu não aguentava. Você fez o de consultório? É porque eu tenho muita retração nos dentes. Então dói demais. Alguns fatores estão envolvidos nesse processo de sensibilidade. Sim. E a retração gengival, né, que é a exposição de parte da raiz, ela pode levar, sim, à sensibilidade. Mas hoje você tem alguns recursos para minimizar essa sensibilidade, né? Eu aplicava até anestesia em mim, mas não resolvia. Alguns pacientes realmente têm maior sensibilidade e uma intolerância maior ao processo de clareamento. Mas assim, é comum hoje em dia as pessoas tentarem apresentar o dente mais claro, sim, mais branquinho. A tendência hoje são as pessoas quererem o dente branquinho, né? Pois é, e aquelas, não tem umas cápsulas de porcelana que os caras, eu já vi um outdoor na cidade aí, cápsula de porcelana. Facetas, as facetas de porcelana, as lentes de contato também estão em alta. Isso é um trabalho ortodôntico também? Não é relacionado à ortodontia, já é um trabalho estético mesmo. Tá? Mas é o dentista que faz? Sim, somos nós que fazemos esse trabalho. Mas também é uma especialidade, doutora? Existe a especialidade que chama dentística. Que trabalha especificamente com a colocação das lentes e as facetas, né? Que nada mais é que uma capa. Mas aqui não incomoda, não? Porque ele acaba aumentando o dente também, não? Por mais fina que seja. Por mais fina que seja, o dente ele precisa de um desgaste para fazer a colocação das facetas. Às vezes é um desgaste mínimo, bem pequeno, mas é necessário. Agora, quando o dente já é pequeno e o paciente ele quer aumentar o dente, aí não é necessário fazer o desgaste. E a tal de pasta de dente de carvão, que o pessoal compra por aí para branquear dente. Isso é bom, doutora? Isso é terrível. Isso é terrível. Por quê? Em qual o problema dessas pastas? Isso tem nas farmácias para vender? Eu não sei se tem em farmácia. Na internet tem aos montes dessas pastas. Mas ela provoca um processo de erosão muito agressivo no dente. Estraga o dente, então. O clareamento, o clareamento feito em consultório, feito com um profissional, ele clareia o dente por uma modificação na estrutura de pigmento interna do dente, né? E por uma refração de luz, o dente ele a percepção é que ele está mais branco. O carvão que está aí no creme dental, ele faz um desgaste, uma abrasão do dente. Então, ele tira a parte do esmalte dentário. Então, ele é muito prejudicial, muito. E como ele vai ficar ali poroso, vai pigmentar bem mais rápido. Depois as consequências são muito piores. Qual assim, o melhor tipo de escova? Porque tem
como é que fala? Macia, Ultra macia, média. Isso. Qual é a melhor para... Bom, a melhor é a macia, de cerdas macias, porque aí ela consegue penetrar ali na gengiva e remover todo o biofilme. E da cabeça pequena, porque aí ela consegue alcançar locais mais difícil acesso, né? Que são os dentes posteriores. Tem os dentes muito juntinhos. Também. E os dentes posteriores, as pessoas que têm siso, não conseguem higienizar bem. Então, a cabeça menor, ela é ideal. Ideal. Ok, então escovas macias. E se a pessoa tem alguma sensibilidade, se começa assim, tem os dentes ok, perfeito, não tem problema nenhum, mas começa a ter alguma sensibilidade. É sinal que alguma coisa está errada? Sim, aí tem que fazer uma anamnese para saber se essa sensibilidade dessa pessoa, ela advém da alimentação dela. A anamnese é eu conversar com ela, perguntar o dia a dia dela, o que ela come, quantas vezes ela escova. São informações da vida dela. Aquela observação clínica não dá para ver? Não, porque eu não vou saber. Vamos supor, tem pacientes que já chegaram em mim com sensibilidade. E não tinha nada, não tinha cárie, não tinha retração gengival. Mas ela me falava que era viciada em limão. Ela chupava limão o tempo todo. E o limão, por ser muito ácido, ele provoca ali o processo de erosão também, que provoca sensibilidade. Então, alimentos, eles também podem estar ligados a essa sensibilidade. E outra coisa, escova de dente de cerdas duras também estão ligadas à sensibilidade. Não somente o clareamento que vai provocar. E as escovas, elas têm validade ou a pessoa pode usar o tempo todo? Tem validade. Tem validade? Tem. Mas como é que define a validade? É o tempo de uso ou a partir do momento que as cerdas... Você começa a observar que as cerdas vão ficando deformadas, né? O aspecto da escova não tá legal, igual você comprou, troca. Eu costumo falar para os pacientes o seguinte... Pelo menos de 3 em 3 meses, quando troca a sua escova. Quando o suporte já estiver pegando a gengiva, porque não tá bom. Nossa, já passou da hora. Passou da hora, né? Compra aí um kit com 4 escovas, que dá para o ano inteiro. De 3 em 3 meses você troca. Vocês falaram, a alimentação está diretamente a uma boa saúde bucal, né? Sim. Como é que faz? Porque, de repente, o cara gosta do limão. Como é que faz? Para ele usar o limão, comer o limão, sei lá, tomar o caldo do limão e não dar problema no dente. Tudo é questão de quantidade e frequência. É muito, carne o tempo é todo. Ruim, é abrasivo pro dente? Carne? Não, carne não tem nenhuma substância churrasquinho não atrapalha. Não, pode comer à vontade. Basicamente, a gente tem que ficar atento a essa alimentação com o excesso de açúcar. As pessoas pensam que o açúcar está só na bala, só no pirulito, só no chocolate, mas não, é no macarrão que você está comendo, tem açúcar. É no arroz que você está comendo, né? Então, observar isso. Todo alimento rico em carboidrato, ele é prejudicial aos dentes. Exatamente. Não é que é prejudicial. Porque o arroz é molinho. Mas a gente tem que ter uma alimentação mais inteligente. Não ficar exposto a tantos açúcares que nos oferece. Porque você vai num shopping, você quer comer o quê? Um fast food com refrigerante diet, ele não tem açúcar. Mas é totalmente erosivo. É? Não é? Justamente. O refrigerante ele tem substâncias erosivas. De modo geral, os refrigerantes todos, de então, modo são geral, ruins, né? Eles acabam levando a desmineralização do dente. E aqui chicletes sem açúcar? Diz que é sem açúcar. Se ele for realmente sem açúcar, não tem problema. Agora, tem que tomar muito cuidado com o hábito de mascar chiclete frequentemente. Por quê? Você pode ter o desenvolvimento de uma disfunção temporomandibular em decorrência do hábito frequente de mascar chicletes. Dores de cabeça causados por DTM, existe isso? Existe. A pessoa pode ter enxaqueca por problema de dente? Não, ela pode ter a dor de cabeça. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que não tem relação com a ATM. Não é enxaqueca. Mas a pessoa tem uma dor assim o tempo todo doendo, é quase que uma enxaqueca. É quase que uma enxaqueca, né? Falou que a dor de cabeça todo mundo relaciona com enxaqueca, mas a DTM é um conjunto de condições que alteram, que afetam a articulação aqui perto do ouvido, que é a articulação temporomandibular. Então, a dor de cabeça é um dos sintomas, porque a dor ela pode começar aqui na articulação, mas ela se espalha para a cabeça, aqui para a região temporal, atrás do pescoço, na região da nuca e na face como um todo, né?
Nesse caso, às vezes a pessoa tem todos os dentes bons, mas mesmo assim ele tem essa disfunção. Sim. Os dentes, eles não têm relação com o desenvolvimento da disfunção, né? O que está relacionado ao desenvolvimento da disfunção são os hábitos parafuncionais, por exemplo, o bruxismo, ranger de dentes, né? Apertamento, mau posicionamento dos ossos da face, então a mandíbula curta ou muito grande, né? Ou torta para um lado, então mau posicionamento em geral. Fatores hormonais estão relacionados também ao desenvolvimento das disfunções, né, da articulação, e traumas agudos, por exemplo, teve um acidente, bateu o rosto, também pode causar aí uma lesão à articulação. Porque nesse caso, então, ele teria que... A solução seria sempre uma cirurgia ou não necessariamente? Não necessariamente. A cirurgia é um dos tipos de tratamento. Algumas alterações da articulação, elas exigem tratamento cirúrgico, mas muitas das condições a gente consegue tratar clinicamente, com uso de medicamento, com fisioterapia, com psicoterapia, né, que são algumas alterações exigem esse tipo de tratamento. A doutora Laís, ela, para consertar os dentes, ela usa aqueles aparelhozinhos, na ortodontia. Sim. Né? E como é que eu chamaria aqui? Na cirurgia bucomaxilofacial. Você usa algum tipo de aparelho para ajeitar o queixo do cara? Põe lá uns parafusos aqui e tal? Não existe isso. Não. Na ortodontia, o senhor quer dizer? Não, eu estou dizendo na sua lá, na sua especialidade. Para consertar o queixo da pessoa, o maxilar dele. Ah, sim. Usa algum aparelho, além da cirurgia? Não. Infelizmente, o osso ele não vai mudar com o uso de aparelhos. A ortopedia usa parafuso, né? Um monte de coisa. Mas aí o que nós utilizamos? A gente faz a segmentação do osso, né? Que a gente faz um corte no osso, reposiciona ele. Aí sim a gente vai usar os parafusos, as placas, da mesma forma que na ortopedia. Mas a gente não existe um aparelho que vamos supor que desempena o osso sem cirurgia, né? Exige uma técnica cirúrgica prévia à colocação dessas órteses e próteses, né? Desses dispositivos que vai ali no osso. Tá, mas tem muita gente que por algum motivo teve a extração, ou perdeu o osso, ou perdeu o dente totalmente, ou teve uma extração do dente. Em que situações seria necessária uma extração de dente, doutora? Vou falar da minha área. Às vezes, para eu conseguir encaixar os dentes no lugar, vai ser necessário eu tirar algum, entendeu? Então eu faço uma extração seletiva. Eu escolho alguns dentes que vão ser removidos para outros se encaixarem. Outro caso que necessita de extração, dente ciso, né? Algumas pessoas têm, outras não têm. Às vezes ele está em posição não adequada, que ele não vai erupcionar, ele não vai vir para a boca. Às vezes ele está deitado, né, no horizontal, então a gente tem que fazer essa remoção, porque prejudica, dependendo da posição dele, começa a prejudicar o dente vizinho. Então tem que ser eliminado. Ah, tá. Mas existe situação que o dente vai adoecendo de tal modo que não tem solução? Que aí não sim, seja a extração dele? Existem algumas situações. Por exemplo, a periodontite, ela pode levar a uma perda de osso ao redor do dente, o dente amolece e não tem outra solução a não ser extrair esse dente, né? Por exemplo, outra condição seria uma fratura na raiz do dente. Às vezes, você olha o dente, ele está aparentemente íntegro. Você faz um exame, por exemplo, de tomografia, você consegue ver uma trinca, uma fratura ali da raiz do dente, uma fratura vertical, que não tem outra solução também, que tem que extrair o dente. Extrair. Nesse caso, então, além da cirurgia bucomaxilofacial, para regularizar o osso ali do dente, teria a solução do implante também para repor o dente perdido. Precariamente, mas enfim, repor o dente, né? O implante, ele é uma prótese, né? Ele é uma excelente prótese, mas ele não deixa de ser uma prótese. Então, uma das melhores, eu acredito que uma das melhores alternativas para repor uma falta de dente seria o implante dentário, né? Que é o que mais se assemelha à condição natural do paciente.
né? Ele tem um dispositivo que vai ali dentro do osso, que é o implante dentário, e a coroa que vai presa sobre esse dispositivo, né? Parafusada sobre esse dispositivo. Agora, uma pergunta, esses tratamentos todos que vocês fazem, é acessível ao povo, de um modo geral, ou só alguns mais abonados têm condições de fazer esses tratamentos? Em condição geral, é um tratamento acessível, né? Tem plano de São saúde, tratamentos acessíveis. Existe plano de saúde, que cobre grande parte dos tratamentos, né? Acredito eu que, com exceção a ortodontia, implantodontia, eu acho que alguns planos cobrem, e tratamentos estéticos. No geral, o plano de saúde ele não tem essa cobertura, mas a maioria dos procedimentos o básico tem. cobre. Cobre, né? Uhum. Sim. Então, assim, vocês atendem também para o plano de saúde ou só atendem em particular? Eu atendo somente particular. Eu estou atendendo particular e eu atendo um plano de saúde aqui em Goiânia, específico na área de cirurgia. Mas por ser área de cirurgia bucomaxilofacial, os procedimentos eles não estão dentro de planos de saúde odontológico na minha área, estão dentro da plano de saúde mesmo. Médico, né? Da o cara medicina. sofreu um acidente, tem Justamente. que ser tratado, te aciona lá. Tá ok. Vamos voltar agora sobre o tratamento de canal. Tratamento de canal, nós já falamos aqui, a pessoa vai lá, sofreu uma lesão no dente em decorrência Lesão de uma cárie. Chegou num nível bem avançado, quando chega ali na polpa e não tem reversão, é tratar o canal, porque se não trata, isso pode futuramente virar um abscesso, né? O tratamento do canal é isso de eliminação da bactéria. Exatamente, que penetrou no interior do dente. E se não fizer esse tratamento, essa bactéria vai evoluindo até onde? Essa bactéria, ela pode entrar ali por dentro do dente, chega até o osso que sustenta o dente. Do osso, ela pode cair na corrente sanguínea e fazer uma infecção generalizada, levar o paciente a óbito, né? Produzir aí uma endocardite infecciosa, né? E ter complicações gravíssimas para esse paciente, levá-lo, por exemplo, ao óbito. Pois é possível que a pessoa esteja doente com problema dentário e não sabe. Acha, por exemplo, que está com uma malária, por exemplo, e na verdade está com problema dentário. Olha, dificilmente, porque dificilmente o paciente ele não vai saber que é um problema dentário, porque o paciente ele vai ter os sintomas iniciais ali, a dor de dente, o inchaço na região da face, né, e esse processo ele vai piorando ao longo dos dias. Né, e o paciente, então, ele tem essa consciência de que quando ele está sistemicamente comprometido, está ali com febre, está com dificuldade respiratória, né, e com outros sinais, ele vai saber que começou ali. Um problema dentário, uma pessoa está com um problema de dente, sei lá, está com algum problema de dente aí, por mais simples que seja, isso interfere na fala dele? Sim. Interfere na alimentação, na mastigação? Ele pode, inclusive, mastigar mal, comer mal porque está com problema de dente? Porque está com problema de dente ou porque está com falta de dente, quando as pessoas perdem precocemente. Então ele pode ter, inclusive, problemas de saúde, tipo má digestão, por problema de dente? Justamente, se ele não mastiga bem os alimentos, se ele não tritura bem os alimentos, o alimento ele chega numa maior, pouco triturado no estômago, e o estômago ele tem que produzir uma quantidade maior ali de ácido para digerir esse alimento. Então, você começa a ter ali repercussões gástricas em relação a isso. Desempenho profissional. Por exemplo, um atleta que tem problema de dente, ele vai ter um problema de rendimento, né? Com certeza. Porque isso pode interferir na corrente sanguínea, um monte de coisa, justamente. Né? Na respiração. E o senhor falou muito bem, a respiração, né? Às vezes o paciente, por exemplo, tem um queixinho muito curto, né, ali, e não encaixa bem os dentes por conta disso. A via aérea dele pode estar fechada, ele não consegue respirar bem durante a prática de exercício físico, ou não consegue respirar bem durante o sono. Isso atrapalha diretamente o rendimento dele. Perfeito. Não necessariamente porque a pessoa está com um problema no dente, pode estar com uma disfunção, né? Uma disfunção. Como é que chama a disfunção aqui, doutor? É disfunção temporomandibular. Temporomandibular. Isso, disfunção uma temporomandibular. DTM. Não é TPM, é DTM. TPM. Gente, olha, eu agradeço muito a presença de vocês aqui.
infelizmente, nosso tempo acabou, temos que encerrar. Obrigado, doutor Daniel Novaes, obrigado pela presença, boa noite. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo as dúvidas de todos. Muito obrigado pelo convite. Nossa, nós que agradecemos. Doutora Laís Nancy, obrigado também, boa noite. Obrigada, professor Daniel, foi uma honra estar aqui com vocês. Igualmente. Gente, olha, um grande abraço para você que nos acompanhou. Até a próxima.